Saúdos, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Vamos iniciar fazendo a leitura do Salmo 148. Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados, e os estabeleceu para todo sempre, fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor na terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor e ventos procelosos que executam a palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso e a sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Amém? Então, como o salmista diz aqui, né, ele enfatiza do primeiro ao último versículo que nós devemos louvar o Senhor, né, que todo mundo, toda a natureza louva ao Senhor. E realmente nós temos que ter essa vida, né, essa atitude de louvor, de agradecer, de glorificar o nome do Senhor, de reconhecer, né, como o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso e que nós temos motivos para nos alegrar no Senhor e motivos para agradecer a Deus, né, que o Senhor ele nos abençoa todos os dias, né, como a palavra dele diz, ele nos cobre de bênçãos, né, o Senhor ele está conosco, o Senhor ele está nos guardando, ele está nos protegendo, ele está nos abençoando. E nós temos que ser gratos a Deus por tudo isso. E nós precisamos também ter uma vida de comunhão e de intimidade com o Senhor, né? De intimidade com esse Deus que é tão poderoso, que é tão maravilhoso, que nos ama a ponto de dar o seu único filho para morrer, para nos salvar. E isso é mais uma coisa também que nós somos gratos a Deus pela salvação, por Jesus ter morrido no nosso lugar, pelo perdão, né, pela redenção. Então, por tudo que o Senhor fez e faz nas nossas vidas, nós temos motivos para louvar. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Deus, mais uma vez por estarmos reunidos para te louvar, para glorificar, para exaltar e engrandecer o teu santo nome. Nós colocamos diante de ti as nossas vidas, meu Pai. Cada pessoa que está assistindo esse culto, Deus, o desejo e a necessidade de cada um nós colocamos diante de Ti, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é um Deus que age, o Senhor é um Deus que ouve a nossa oração, o Senhor é um Deus que nos abençoa, que nos guarda, e nós cremos, Deus, que o Senhor está agindo nas nossas vidas. Nós pedimos, meu Pai, que o Senhor repreenda em nome de Jesus toda seta, que todo mal, meu Pai, saia das nossas vidas, que o Senhor repreenda em nome de Jesus toda enfermidade, meu Deus, tudo aquilo que não vem de Ti, todo levante do inimigo, meu Pai, que o Senhor venha abençoar as nossas famílias também, Deus, os nossos familiares, que o Senhor vai guardando a vida de cada um, libertando e abençoando, Senhor. É isso que nós te pedimos, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agora vamos louvar. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus, em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem incomparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus, a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus eu tenho salvação, em Jesus não temo o mal e a morte, em Jesus estou firmado e forte, em Jesus
meu barco rumo ao norte. Em Jesus eu sempre hei de vencer. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Agora vamos ouvir a palavra com o pastor Pedro. Aleluia, Jesus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém? Eu estou fazendo a leitura aqui no livro de 1 Reis, no capítulo 17. Que diz assim a palavra do Senhor. Ora, Elias, o tibista dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá destes anos, senão segundo a minha palavra. Depois veio a palavra do Senhor a Elias, que tira-te daqui e vai para o oriente, e esconde-te junto à ribeira de Quirete, e está ao leste do Jordão. Beberás da ribeira, e eu ordenei aos corvos que ali te sustente. E assim foi Elias e fez conforme a palavra do Senhor. E foi habitar junto à ribeira de Querite, ao leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao anoitecer e bebida da ribeira. Passados alguns dias, porém a ribeira secou, porque não havia chuva na terra. Amém? Para nós entendermos a história de Elias, nós temos que voltar aqui no capítulo 16, do versículo 29 em diante, quando fala do rei Acabe. Quem era o rei Acabe? Ele era filho de Onri e começou a reinar em Israel no 38º ano de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria. 22 anos ele reinou ali. E diz a palavra do Senhor que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os outros que vieram antes dele. E ainda para provocar a ira do Senhor, ele tomou Jezebel, filha de um rei sidomita, como mulher. E ele fez tudo o que era mal aos olhos do Senhor. Ele edificou um altar para Baal, na casa que ele mesmo havia levantado a Baal. Então ele desviou do Senhor e foi servir a outros deuses. Ele fez tudo para provocar, para que Deus não aceitasse ele como rei. Mas como Deus é bom e misericordioso, ele ainda reinou 22 anos ali. Até quando o Senhor levanta um profeta, um homem simples, obediente a Deus. Um grande homem de oração. Um grande homem que confiava no Senhor. Obediente ao Senhor em tudo que o Senhor determinasse. Elias era esse profeta. Um grande profeta, por quê? Porque ele andava nos caminhos do Senhor. E nós sempre vemos Elias falando, quando ele falava de Deus, ele dizia: em cuja presença eu estou, em cuja presença eu ando. Então ele estava na presença do Senhor sempre. Elias, ele orava muito, ele confiava muito em Deus, ao ponto de tudo que Deus falava com ele, ele confiava. Você vai para aquele lugar, você fica ali e eu vou te mandar os corvos te sustentar. Podia ser inacreditável para qualquer um. A primeira coisa que acontece, quando Elias se levanta ali para falar com Acabe, porque Acabe não tinha limites, ele estava fazendo tudo que ele desejava. E Elias chega para ele ali para alertar que havia um Deus. Que havia um Deus que era grande e poderoso.
que havia um Deus que podia todas as coisas. E ele serviu exatamente ao contrário, serviu a Baal. E quem era Baal? Baal era um Deus feito de madeira, feito pela mão do homem, que não ouvia, que não falava, que não tinha condições de fazer nada. Mas eles com isso provocavam a ira do Senhor. E ele começa a servir aquele Deus. E ele era o Deus, para eles, o Deus da chuva, o Deus da fertilidade. E Elias vem exatamente nesse ponto. Não vai haver chuva e nem orvalho. E aí onde é que fica o poder de Baal? Por que Baal não fez chover? Porque ele não podia não fazer nada. Ele era simplesmente um pedaço de madeira que tinha sido desenhado e estava ali, sendo adorado. Mas Elias adorava o Senhor. Elias obedecia ao Senhor. Elias confiava no Senhor. As profecias de Elias, todas elas foram cumpridas. A palavra de Elias não caiu no chão, nenhuma delas, não se perdeu nada. Todas foram cumpridas. Tudo que Elias fazou pela ordem do Senhor se cumpriu. Elias foi aquele homem que fez grandes coisas, grandes milagres. Quando ele secou a ribeira, Deus ordenou que ele fosse para outra cidade. E lá ele tinha ordenado uma viúva que o sustentasse lá em Serepta. Devia ser uma viúva rica. Mas quando Elias entra ali, ele encontra uma viúva catando uns pedaços de pau lá no chão para assar um bolo com a última farinha que ela tinha. Ele pede àquela mulher um copo d'água. E quando ela traz, ele pede também um pedaço de bolo. E ela diz para ele que não tem nada. A última farinha que ela tem, ela vai fazer um bolo para ela e para o filho, vão comer para esperar a morte chegar. E ele diz, faz conforme tu falaste, mas primeiro faz um bolo pequeno e traz para mim aqui. E ele fala para ela que não vai faltar farinha na panela e nem azeite na botija. Eu quero que aquela mulher tenha um pouco de azeite e um pouco de farinha. E aí Elias passa a morar ali na casa daquela viúva. E ela todo dia fazia os alimentos dele, daquela pequena porção de farinha que ela tinha, usava aquele pouco de azeite que ela tinha, e nunca acabou a farinha, e nem acabou o azeite. Elias havia determinado isso. Porque Elias, quando Deus falava, fala, ele não tinha medo de chegar lá e falar, porque ele sabia que ia se cumprir. Ele era um homem que ouvia a voz de Deus. A obediência de Elias com Deus era tremenda. A confiança de Elias com Deus era tremenda. Ele era um homem disposto a fazer o bem. Ele era um homem dedicado exclusivamente a Deus. Ele sempre falava na presença de que estava na presença de Deus. E realmente estava. Então, ele vem para combater esse rei que era mau. Ele é levantado ali em Samaria como um dardo inflamado para enfrentar Acabe. E aí, quando ele fala tudo isso, Deus fala para ele que ele se retire dali. E não é para ele ficar naquele lugar. E hoje nós temos uma confiança que quando Deus mandar falar, fala porque ele vai garantir a sua presença naquele lugar. Mas Elias, quando Deus falou, se retira daqui, foge daqui, se esconde, ele foi lá se esconder para esperar passar o tempo. Esperar passar aquele tempo que ele havia dito que não haveria chuva. Aquele tempo que ele falou que não haveria orvalho. E sem chuva, sem orvalho, não há plantação. E sem plantação não há alimento. Sem chuva não vai nascer
nem a erva para o gado comer, nem para os animais. E foi o que Elias falou. Nem chuva e nem orvalho. Porque quando tem muito orvalho, o próprio orvalho ele segura a planta. Mas não houve nada, não havia nada disso. Era seca total. E foram ali perseguidos todos os profetas do Senhor. A procura por Elias foi tremenda, mas nunca conseguiram encontrar, porque ele era guardado por Deus. Então, quando você é guardado por Deus, quando você está na presença de Deus, quando Deus está no seu caminho, você precisa saber que tem que ter uma confiança total. Você precisa saber que tem que ter a confiança que tudo vai dar certo. Elias era um simples morador de Gileade. Ele era um tibista, de uma cidade pequena, desconhecida, mas ele era um homem de Deus. E ele chega e fala ali, segundo a minha palavra, porque era Deus que tinha determinado. E procuraram Elias por todos os lugares. Por todos os lugares foi procurado Elias, mas ninguém encontrou. Profetas de Deus se esconderam para não serem mortos. Escondiam em cavernas, eram sustentados até pelo mordomo de Acabe, que era um homem de Deus, mas eles não podiam aparecer, porque se aparecesse, eles seriam mortos. Era a ordem de Jezebel. Porque na realidade Acabe era o rei, mas quem dava as ordens, quem determinava, quem comandava, era exatamente a palavra de Jezebel. E Jezebel era uma mulher que tinha 400 e tantos profetas, ela sustentava todos esses homens, profetas de Baal. Profetas que depois o próprio Elias vem os enfrentar e faz um desafio e eles são derrotados, porque eles não serviam a Deus, eles serviam a um posto ídolo. Mas Elias não, ele servia ao Deus vivo. Aqui é como Davi falou para Golias, tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Golias o desprezou porque ele era ruivo de bela aparência. E ele era um gigante. Só que Davi, como estava na presença de Deus, ele não via na frente dele um gigante. Ele via um filisteu incircunciso. E a arma de Davi era uma funda. E ele falou para ele, tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel a quem tu tens afrontado. E diz a palavra do Senhor que Golias, pelos seus deuses, amaldiçoa a Davi. E a palavra do Senhor diz que lá no livro de Gênesis, Deus fala para Abraão, abençoa os que te abençoarem e amaldiçoa os que te amaldiçoarem. E não era só ele, era a sua família toda. E Davi era do seguimento da linha de Abraão. Então, na hora que ele amaldiçoou, ele já estava derrotado. Mas a derrota dele vinha porque Deus estava ali. Aquela pedra, Deus a guiou. Aquela pedra, Deus o levou no lugar que podia ser acertado para derrubar aquele homem. E Davi não tinha uma espada. Mas quando ele cai, Davi sobe em cima do seu corpo. Pega a sua espada para cortar a sua cabeça. Ele confiava no Senhor. Aqui Elias também demonstra a sua confiança no Senhor. Elias, além de ser um obediente, era um homem que tinha confiança. E quando nós temos confiança no Senhor, as coisas vão acontecer. Agora, se nós ficarmos na dúvida, será que pode? Será que dá certo? Será que vai acontecer? Deus não age no será. Deus age na firmeza, na confiança. Quando você tem firmeza e confiança para dizer, eu declaro isso na minha vida, eu declaro na vida da minha família,
Então você vai receber sempre a bênção que o Senhor tem para te entregar. Nós não podemos ficar pedindo por acaso. Não, nós vamos pedir e determinar com confiança em Deus que vai acontecer. Então é isso que nós precisamos aprender, é ter a confiança total no Senhor. Porque Ele se agrada quando nós temos confiança. E Ele age ao nosso favor em todas as áreas da nossa vida. Porque lá no Salmo 91, no versículo 11, diz: porque aos meus anjos darei ordem ao teu respeito em todos os teus caminhos. Então ele não fala que é só nessa área, não, em todos os teus caminhos. Em tudo que você buscar, Deus vai dar ordem ao seu favor. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. Nós estamos nessa noite aqui realizando o culto para enviar para os irmãos. Domingo nós vamos estar ali na nossa sede. Estamos convidando os irmãos para estarmos juntos ali, orando ao Senhor, glorificando, pela a dificuldade que às vezes nós temos, pela luta que às vezes nós temos que enfrentar, e nós juntos orando, com certeza vai ser muito mais forte para vencer, para que Deus possa determinar a bênção e vir nos trazer a nossa vitória, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar agora pelas ofertas, dízimo. Depois nós estaremos orando pelo encerramento do culto e dando a bênção final. Amém? Deus amado, Pai maravilhoso, aqui estamos, Senhor Deus, o dízimo alçado pelos teus filhos, meu Pai, que tu venha abençoar cada um, venha multiplicar no salário de cada um, meu Pai, naqueles que trabalham também por conta própria, Senhor Deus, tu multiplica, traz a bênção na área financeira, traz a bênção na saúde, traz a bênção na área espiritual, em todas as vidas, as áreas da nossa vida, tu determina a bênção e a vitória, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Repreende, Senhor Deus, na vida do teu céu, daqueles que cooperam, daqueles que estão dizimando, estão ofertando. Repreende o gafanhoto, o cortador, o migrador e o devorador, e traz a multiplicação em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar orando agora para o encerramento. A irmã Zélia vai estar fazendo essa oração e depois eu vou estar dando a bênção final. Amém? Aleluia. Querido Deus e eterno Pai, nessa noite, na Tua presença, Deus, eu quero apresentar a minha vida, a vida dos meus filhos, a vida do pastor. Também quero apresentar a Tua igreja, Senhor. Que Tu venha abençoar cada vida que entrar ali naquele lugar, Senhor. Abençoando, guardando, livrando dos mal. Prosperando a vida de cada um, é isso que eu te peço nessa noite. Derrama do Teu amor e da Tua bondade. Derrama Suas bênçãos celestiais ali naquele lugar. É isso que eu te peço nessa noite. Venha nos dar paz, venha nos dar saúde, venha nos dar alegria e venha nos dar amor para nós dar para alguém também, Senhor. É isso que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Que Tu venha abençoar, guardar e livrar dos mal. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos fechar nossos olhos e receber a bênção do Senhor. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. Não só hoje, mas para todos sempre. Que todos possam dizer amém.